Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos estudar vetor. Vetor é uma estrutura de dados homogênea. Até então, a gente estudava as variáveis simples. A partir de agora, vamos ver um outro tipo de variável. Variável composta, variável vetor. Estrutura homogênea de dados por quê? Porque essa variável continua tendo apenas um tipo de dado. Por exemplo, se a variável vetor é do tipo inteiro, todos os dados armazenados nela terão que ser do tipo inteiro. Se são do tipo caractere, todos os dados armazenados nela terão que ser do tipo caractere e assim por diante. Por isso que é a estrutura homogênea de dados. Vejam bem, um vetor nada mais é que uma variável subdividida em partes. Eu posso ter quantas partes eu quiser. Para acessar cada parte desse vetor, basta colocar o nome do vetor e o índice. Veja, cada posição dessa aqui é um índice. Bom, como se declara um vetor? Colocando a palavrinha var, o nome dele, dois pontos, a palavra arranjo, colchete, o limite inferior, ou seja, o primeiro índice, ponto, ponto, o limite superior, ou seja, o último índice, fecha o colchete, e depois a palavra de e o tipo. Se é inteiro, se é real, se é caractere, enfim, um tipo básico. Exemplo. Vamos supor um vetor de 10 posições, tipo inteiro. Como que se declara? Colocando a palavrinha var, o nome dele, nome qualquer, você que define. Nesse caso aqui eu chamei de vet, V-E-T, vet, porque vet lembra vetor, mas podia chamar qualquer outro nome. Dois pontos, a palavra arranjo, colchete abrindo, o primeiro índice, ponto, ponto, o último índice, portanto, esse vetor tem 10 elementos, de inteiro, ou seja, todos os dados armazenados nele são do tipo inteiro. Como entrar com dados em um vetor? Como armazenar dados num vetor? Veja, vamos supor esse vetor de 10 posições mesmo aí. Vamos utilizar um comando de repetição, pode ser qualquer um deles, pode ser o para, o repita, o enquanto. O para é mais tranquilo, né? Vamos utilizar o para então. Para uma variável qualquer, no caso eu estou usando o i, de 1 até 10, o vetor tem 10 posições, passa. Estou pedindo aqui para entrar com o número inteiro. Por quê? Porque o meu vetor é todo de número inteiro. Então veja, escreva, digite um número inteiro e agora sim, leia a variável. Quem é a variável? Vet. Em que posição? Em qual índice? Índice i, entre colchetes. Sim, para. Volta para o para, automaticamente o i é incrementado e passa para 2, vai pedir um outro número, vet índice 2, então vamos armazenar um segundo elemento inteiro na segunda posição do vetor. E assim por diante, vamos fazer 10 vezes isso aí. Como que imprime os dados? Como que sai com os dados? Veja, utilizo o comando de repetição. Quero imprimir, vamos supor que eu queira imprimir o vetor todo, as 10 posições do vetor. Para ir de 1 até 10, manda escrever. Coloca uma mensagem se quiser, não é obrigatório, mas se quiser coloque, entre aspas. E depois manda imprimir vet, que é o nome do vetor, e a posição. Não pode esquecer de forma nenhuma de colocar esses colchetes e o índice. Falou em vetor, tem que ter índice. Exemplo. Vamos fazer um algoritmo aí. Fazer um algoritmo que leia as idades de 10 pessoas. Calcule e escreva a soma das idades. Então, vamos criar um vetor. Claro que esse exercício poderia ser feito de forma bem fácil. Sem vetor também. Mas com vetor também é fácil. Veja só. Fazer um algoritmo que leia as idades. Então, as nossas entradas de dados serão as idades. De 10 pessoas.
calcule e escreva a soma das idades. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar um vetor, com a palavrinha var, o nome do vetor. Neste caso, eu estou chamando esse vetor de idades. Poderia chamar qualquer outro nome. 2 pontos, a palavrinha range, colchete, o primeiro índice, 1, ponto, o último índice, 10, é um vetor de 10 posições, de elementos inteiros, então de inteiro. Estou criando aqui 2 variáveis simples do tipo inteiro. Agora, atribuir 0 à variável soma, porque não somei nada ainda. E vamos ler o vetor. Vejam. Para ir de 1 até 10, faça. Digite uma idade, escreva digite uma idade, vai aparecer isso aqui na tela, pedindo para eu entrar com a idade. Leia idades, que é o nome do vetor. Vetor, veja, se chama idades. Índice, i. Então, i, valendo 1, índice 1. Está pedindo para eu entrar com a primeira idade. Fim para, volta, o i passa para 2, vai pedir para eu entrar com a segunda idade. E assim por diante. Vou fazer isso 10 vezes. Mas olha só, antes de passar para a segunda, vamos supor que o i esteja valendo 1. Escreva, digite uma idade, leia idades índice 1, li a primeira idade, já vou somar com o que eu tinha antes. Quanto que eu tinha antes? Nada, não tinha nada, porque eu estou na primeira idade. Então, somei a primeira idade digitada com o que eu tinha antes armazenado na variável soma. Não tinha nada. Vai ficar armazenado lá agora na variável soma, porque eu vou atribuir para ela a primeira idade. Fim para, o i passou para 2. Li a segunda idade, idades, índice 2. Li a segunda idade e logo em seguida somei com aquilo que tinha antes na variável soma. E atribuí o resultado à própria variável soma. Com isso, eu vou acumulando na variável soma a soma das idades. Vou fazer isso 10 vezes. Lembre, trator de vetor tem que ter índice. Em seguida, depois que eu sair do comando de repetição, fizer isso 10 vezes, eu vou imprimir a soma das idades. Posso colocar ou não um comentário antes, entre aspas. E o importante é imprimir a variável soma, que é o cálculo que eu fiz dentro do comando de repetição.